Olá a todos, meu nome é Paulo Guidali, bem-vindos ao Dispatch, nosso videocast sobre arquitetura, design e interiores e onde conversamos com convidados que atuam nessas áreas. O nosso programa é transmitido nas plataformas YouTube e Rumble e no nosso site pauloguidali.com.br. Se você é fabricante ou loja que atua no segmento casa, você pode anunciar aqui. Os apoiadores ganham destaque com a sua marca e produtos e são percebidos pelos nossos seguidores em todo o Brasil. E se você estiver em Curitiba, você pode assistir o programa ao vivo aqui no nosso estúdio, que está dentro do Solar do Rosário, e interagir com nossos convidados. E por falar em convidados, eu estou hoje aqui com o arquiteto Milton Zanelato, que é presidente do CAU Paraná, e com o arquiteto Giancarlo Bessetti, que é conselheiro estadual do CAU Paraná. O nosso tema de hoje, que nós havíamos acordado, é arquitetura e o CAU. Tudo a ver. Milton, grande parte da nossa audiência é formada por arquitetos, mas uma outra parte não é arquiteto. Então eu te perguntaria o seguinte, o que é o CAU e quais são as atribuições, as funções do CAU? Tudo bem, Paulo? Obrigado pela oportunidade de a gente conversar aqui um pouco. Um abraço a todos os teus seguidores aí, ouvintes do teu videocast. É sempre bom poder falar um pouco sobre o conselho. O conselho profissional, na sua essência, ele é um conselho de fiscalização profissional. Mas o que isso significa? Na verdade, o conselho está lá para proteger a sociedade dos maus profissionais. Por que a gente existe conselho? A gente dá um exemplo muito fácil do pessoal entender. Quando a gente entra no prédio, quando a gente entra num shopping, quando você entra num hospital, você não para lá na entrada para ver, será que esse prédio vai cair? Será que esse prédio tem segurança? Você tem a sensação de que esse prédio é seguro, que é uma casa segura, que é um mercado seguro, que a igreja é segura. Esta sensação de segurança a gente tem porque alguém está fiscalizando. A mesma coisa acontece com medicina, é bem fácil do pessoal entender. Imagina que você foi lá, infelizmente, estava lá na estrada, se acidentou, veio a ambulância, te levou para o hospital, você vai ter que entrar para uma cirurgia. Você não vai chegar lá no meio da cirurgia, opa, para aí. Médico, deixa eu ver se você sabe me operar. Você tem especialidade? Onde você se formou? Você não vai fazer uma coisa dessa. Mas você tem certeza que a hora que a ambulância te deixar no hospital, você vai ser atendido por um bom profissional que tem competência para te atender. Então é mais ou menos isso que serve o conselho. O conselho está lá para fiscalizar o exercício da profissão, para que a sociedade que não entende, às vezes, nada da nossa profissão, tenha os seus direitos e sua segurança garantida. Então este papel é o que o conselho faz. Então a gente faz através de fiscalização, orientação, vistorias nos locais, palestras, conversas, esse debate que nós estamos aqui, para justamente esclarecer toda a sociedade a respeito dos seus direitos, esclarecer os profissionais das suas obrigações e responsabilidades, para que a gente tenha locais saudáveis, agradáveis e seguros. Então o conselho tem essa função de fiscalizar o mau exercício, quer dizer, o mau exercício quando você não tem uma pessoa competente, chancelada para fazer. Hoje, claro, o nosso conselho de arquitetura, então nós chancelamos os arquitetos que tiveram que fazer uma formação, uma graduação, se formar para ter isso. Eu vou entrar aí. Eu vou pular aqui para o Jean, mas o Jean vai completar o que o Milton falou. Quantos arquitetos nós temos hoje no Paraná? Pelo que eu levantei, em torno de 14 mil, né? Ativos. Isso. Então tá. 7.500 por aí é do interior, do interior do estado. Quantos do interior do estado? 7.500. 50% praticamente está no interior do estado. Tá, e agora para nós fechar ali com o Milton, quando eu me formo em arquitetura, partindo do pressuposto que eu tive 5 anos numa faculdade, se fosse uma faculdade particular, eu fiz investimento, eu saio como bacharel, é isso, como arquiteto, eu já posso me cadastrar no CAU ou eu tenho que passar por algumas etapas que vai me preparar melhor, partindo do pressuposto de que grande parte dos alunos que saem das faculdades hoje, e isso não é um mérito da arquitetura, saem pouco preparados. Quais são os critérios para me tornar membro
no caso. Pois é. Aí a formação acadêmica, né? E lógico que existe todos esses anos, ao longo dos 5 anos que você está lá, uma fração disso, 6 meses, você vai se preparar para uma banca que vai te avaliar, né? Então você vai escolher um tema de trabalho, vai ter um orientador na faculdade, o próprio professor da faculdade que vai orientar esse aluno a conseguir apresentar um projeto profissional, né? Até então era projeto acadêmico, então ele vai entregar um projeto profissional para que exista uma avaliação, vai fazer a apresentação em banca, tem o professor, orientador que está acompanhando ele nessa banca, vai ter mais convidados, são 3 convidados, né? Eu já fiz parte até de banca, é uma situação assim, eu lembrei no dia até da minha apresentação, você vê uma situação ali que a pessoa está apresentando pela primeira vez um projeto que seria executado, né? E então existem essas pessoas, esses arquitetos que avaliam se esse aluno está preparado para um mercado de trabalho, né? Então ali é um momento de chancela, você poder passar o aluno a ser apto a ser um profissional habilitado. A partir do momento que ele se torna um arquiteto, ele também assume lá aquelas suas responsabilidades civil, vamos falar assim. Que responsabilidades são essas, Milton? Na verdade, não só civil, criminal e ética que ele responde. Pô, destrincha aí, Milton. A partir do momento que você se registra no conselho, e é bem isso, quando você se forma, você vira um bacharel. Na hora que você se registra no conselho e vai desenvolver atividade comercial, você tem que estar registrado no conselho. Na hora que você vai fazer qualquer execução de atividade profissional, você está inerente a toda a legislação quanto a isso. Envolve desde o direito do consumidor até a responsabilidade civil e criminal. Por exemplo, se você fizer uma obra e esta obra cair por uma imperícia e morrer uma pessoa, sim, você pode responder. Olha, eu ia te fazer as colocações mais suaves, mas você já está indo direto, então continue. A gente tem que falar, assim, claro, o índice de mortes e acidentes é muito pequeno dentro das obras como profissional, mas sim, existe. Infelizmente, por exemplo, no Paraná, no último ano, no ano de 2022, a gente teve 5 a 6 obras, pelo menos aqui do Paraná, onde nós tivemos vítimas no canteiro de obra. Então, infelizmente, sim, a arquitetura mata, precisa ter cuidado. E por isso que tem que ter um responsável da obra. E a maioria, inclusive, dessas obras foi justamente a ausência de profissional. O pedreiro que estava lá, às vezes, no andaime, que não usou um material de EPI, e o responsável, que é o arquiteto, sim, ele pode ser responsabilizado por negligência, ou às vezes um projeto equivocado. Claro, isso é o caso extremo, mas a gente tem casos um pouco mais corriqueiros, sim, inclusive desacordos comerciais. O cidadão contrata o arquiteto, paga às vezes uma entrada, o arquiteto começa a fazer, se perde, daí resolve sumir e não entrega. Sim, eu também já vou chegar aí. Mas o projeto do arquiteto, ele é um pouco, digamos assim, segmentado. Ele pode fazer só o projeto arquitetônico, mas ele pode fazer o acompanhamento também. Essas responsabilidades, então, começam a se estender dentro do projeto, é isso? Isso existem as habilitações que um arquiteto pode se responsabilizar, ensinando, tendo a RT, né, a RRT, vinculado ao trabalho que ele propôs, foi contratado, né? Então, existe hoje arquitetos que fazem interiores, então esse arquiteto vai emitir uma RRT vinculado ao seu trabalho, a parte de interiores. Vai ter outro que vai executar, enfim, existe diversos segmentos na área de arquitetura onde o profissional pode ser contratado e ser responsabilizado. Pode se envolver e automaticamente assume as responsabilidades. Isso. Eu, antes de conversar com vocês, eu conversei com alguns arquitetos e alguns me falaram, Milton, que muitas vezes quando eles vão trabalhar em outra cidade dentro do estado do Paraná, que seria uma área abrangente pelo local,
eles têm que pagar uma taxa adicional para as respectivas prefeituras. Então eles perguntam o seguinte, não daria para padronizar isso aí, já que eles pagam taxas aqui? Na verdade, é quase uma ilegalidade isso que acontece, porque é uma bitributação. O que a gente tem que separar? O ISS, que é o Imposto sobre Serviço, ele é devido a onde é executado o serviço. Ele é um imposto sobre serviço, a mão de obra, o trabalho intelectual que é feito. Qual que é o grande problema? Por exemplo, a obra ela tem um endereço físico que às vezes é numa cidade. Por exemplo, aqui eu faço o meu projeto em Curitiba, onde é meu escritório em Curitiba, e às vezes a obra está sendo executada em Pinhais. O ISS da obra em Pinhais, ele é devido. Mas o ISS do projeto, se eu já pago em Curitiba, eu não tenho que pagar de volta em Pinhais. Por quê? Porque eu fiz o projeto em Curitiba. Que nem a gente tem a fábrica, por exemplo, a fábrica de refrigerante. Ele está fazendo aqui, não é? Ele não vai pagar o imposto aqui, daí é onde o pessoal consome e vai pagar de volta. Não, lá é outro tipo de imposto. Eu tenho sobre circulação de mercadoria, eu tenho outros tipos de impostos que incidem. Mas a gente tem uma questão que é um meio de praxe de prefeitura que acaba exigindo o pagamento do ISS. Então assim, se você está pagando ISS de projeto para provar projeto em outra cidade, não precisa. Isso é legal. Você apresenta teu comprovante que você está emitindo nota fiscal em Curitiba e leva teu comprovante que você já recolheu o imposto em Curitiba, onde às vezes o CNPJ teu está registrado na cidade, você não precisa pagar no outro município. Você só vai pagar, e daí são distintos, importante deixar claro que são dois serviços distintos. Uma coisa é o projeto, outra coisa é a execução de obra. Para cada um deles você tem que pagar o imposto correto. Mas você não precisa pagar, ser bitributado sobre o teu ISS de projeto, Curitiba e outra cidade. Então muita gente às vezes é enganado, inclusive pela prefeitura, que a prefeitura vai lá, te cobra, te exige e diz, não, você tem que pagar o ISS. Eu falei, sim, eu vou pagar o ISS de projeto, o projeto eu fiz na minha cidade de origem. Está aqui a nota, está aqui os comprovantes, está aqui minha guia de recolhimento, não precisa pagar. Eles usam o termo ISS fixo e ISS eventual. Uhum. Existe, isso já aconteceu em algumas prefeituras. Gostei do esclarecimento e agora eu vou voltar um pouquinho para a fiscalização que você havia começado aí. Eu vou falar uma coisa bem assim, como se eu fosse o público, como se eu fosse o pedestre. Eu estou passando em frente a uma obra e percebo que a obra avançou um pouco na calçada, colocou algumas coisas que impedem a circulação. Eu reclamo para quem, Milton? Bom, vamos lá. Tem duas questões importantes disso. O CAL, a gente tem que pôr alguma para o pessoal entender. O que o CAL fiscaliza? O exercício profissional. Então, quando tem uma obra irregular, o CAL vai lá para ver se tem profissional habilitado naquela obra. A prefeitura tem a responsabilidade de fiscalizar o correto cumprimento do Código de Postura, da Lei de Zoneamento. Claro que normalmente, por sermos uma autarquia federal e uma administração pública, a gente se conversa e junta esforços. Normalmente o CAL vai lá para fiscalizar se tem ou não tem profissional. Se ele atendeu o Código de Posturas, normalmente é a prefeitura. Então, normalmente, por exemplo, no caso de Curitiba, para ver se ele ultrapassou um coeficiente de aproveitamento, ou se ele ultrapassou o alinhamento predial, ou se ele deixou lá uma brita na frente do imóvel, se ele colocou uma caçamba irregular na calçada ou na rua, quem normalmente fiscaliza isso, quem tem o poder legal e institucional para fazer isso é a prefeitura. Através da Secretaria de Urbanismo. Normalmente o 156 da prefeitura se liga lá, faz a denúncia. Claro que se ligar para o CAL, sim, nós vamos cooperar e vamos lá fiscalizar. Existem algumas coisas disso que são questões temporárias, que você tem que ter um alvará específico para a tua obra. Sim, ele pode pôr um tapume saindo para fora, pode, mas aquilo é algo temporário, tem prazo, tem uma legislação específica que tem que ser cumprida, tem que garantir acessibilidade
na calçada, então ele não pode simplesmente ir lá e jogar o tijolo de qualquer jeito, pôr uma caçamba de qualquer jeito. Ele tem algumas normas quanto a isso, e se ele não cumprir essas normas, sim, ele vai ser multado e vai ter que desobstruir essas questões. Mas normalmente a gente trabalha em conjunto, né? Trabalha a prefeitura e trabalha conselho, até porque normalmente a obra que não tem profissional, ele já não tem alvará e normalmente é um Deus nos acuda de irregularidade. Bom, então se vocês fossem entrar nos arquivos do CAL, lá no 0800 Reclame Aqui, né, qual é a maior queixa hoje do público, do cidadão? A maior queixa vamos separar, entre as queixas do cidadão, é obra irregular. Um monte de obra irregular. A gente infelizmente tem um dado, assusta um pouco o dado, o CAL já tem feito a recorrente pesquisa com o Datafolha a respeito de regularidade de obras. Hoje, 83% das obras do país tem algum tipo de irregularidade. Sim. Percentual altíssimo, né? Sim, inclusive em prédios de alto padrão, que o cara vai lá, reforma, abre parede de cozinha, aumenta, fecha sacada, o cara vai lá na cobertura, faz uma piscina. Vai lá na cobertura e aumenta o terraço dele, ele cobre o garden. Então 83% das obras do país tem algum tipo de irregularidade. Nossa, eu estou surpreso com esse percentual. E não estou falando aí só de habitação de interesse social, de mutirão, de autoconstrução em área de periferia. Não, em áreas nobres da cidade você também vê. Eu falo para todo mundo fazer o exercício. Quando você olha pelo horizonte, pela nossa skyline da cidade, se você olhar para cima e para a janela, você vai ver que teve algum puxadinho que fizeram sem autorização, sem profissional. Eu vejo. Inclusive isso é perigoso. Infelizmente a gente já teve casos, por exemplo, no Rio de Janeiro, de a pessoa achar que poderia deixar a cozinha dela mais ampla, integrar com a sala, e daí tinha um pilar no meio, e daí foi lá o pedreiro e a pessoa falou, não, pode tirar esse, daí não faz nada. A gente derrubou um prédio. Então assim, é uma questão de segurança, não pode fazer esse tipo de coisa, porque você bota em risco, inclusive, o teu patrimônio pessoal, é um dinheiro de uma vida que você guardou, que está investindo, se for um prédio, você... e daí você... O prédio e o entorno. E todas as pessoas que moram lá, você vai responder civil e criminal por isso também, e por exercício ilegal da profissão. E a queixa cliente-arquiteto, por exemplo, quem faz a mediação? O CAL a gente tem feito mediação. O que é um problema? Até porque vocês trabalham um pouco aqui no Solar com arte. A arquitetura é arte. Quando você olha pela janela, não tem um prédio igual ao outro. Não tem uma casa igual ao outro. Quando você entra num prédio, cada andar é um diferente do outro. Porque as soluções são únicas. Porque cada família tem uma renda diferente, tem um perfil diferente, tem um gosto diferente, tem um terreno diferente. Então, por isso que cada solução é uma solução única. Quando há um atrito entre o cliente e o arquiteto, por razões, ou sejam de prazos de obra, ou sejam por valores, tal, isso acaba batendo lá no carro. Vamos lá. Então, por isso que assim, existem algumas coisas que é possível julgar, mas outras coisas que não é possível. Por exemplo, dizer assim, eu não gostei do resultado de um quadro. Eu falei, mas é o toque do artista. Você foi procurar um artista, você foi ver o trabalho dele antes. O CAL não consegue fazer julgamento de mérito. O que o CAL faz julgamento? Tá, mas se pediu um quadro de 30 por 50, ele te entregou um quadro de 30 por 50, ele te entregou um quadro de 10 por 20. Então assim, existem algumas coisas palpáveis onde a gente consegue fazer essa mediação, mas tem coisas que o CAL não tem como dizer. Por exemplo, eu não gostei da cor da parede. É gosto. A gente não tem como julgar gosto, né? Porque é a arte. O arquiteto não cumpriu os prazos o cronograma da obra. Que também isso é relativo, né? Por exemplo, assim, você pega Curitiba. Curitiba é a capital que mais chove do país. A gente teve, por exemplo, nesses últimos 2 anos, a maior seca do estado do Paraná. Mas a gente já teve períodos de ter a maior chuva do ano. Recentemente. E daí assim,
tem coisas que inviabilizam algumas etapas da obra por causa de chuva, por exemplo, pintura. Não adianta, se você tiver um tempo úmido, a pintura estoura inteira se você tentar pintar. Então tem algumas coisas que a gente tem que ponderar a razoabilidade e o bom senso. Eu acho, o bom senso às vezes falta, e falta muito às vezes. Claro, o cara assim, uma obra que era de 6 meses, o cara demorar 5 anos, como você vê que passou limites de tolerância. Mas a obra era de 6 meses, demorou 7, 8, vamos ver qual a justificativa e tentar fazer uma mediação. Mas normalmente, justamente essa relação cliente-arquiteto é principalmente desacordo comercial. Primeiro do cliente não entender, e às vezes ele não entende essas etapas, o que é um anteprojeto, o que é um projeto, o que é um projeto executivo, o que é aprovação, e às vezes o que é o sonho dele não é possível, porque você tem normas urbanísticas que têm que ser cumpridas, e às vezes o cara fala, não, eu comprei terreno para fazer um prédio. Sim, mas aqui é proibido fazer prédio. Mas o cara disse que podia. Sim, pode isto aqui de prédio, não isto que você está imaginando. Isso gera desacordos comerciais. Isso pode chegar no carro. Pode. E chega normalmente já com uma intolerância das duas partes. Acredito. Que o mediador ali tem que ser... O diálogo não evoluiu, logo... O mediador tem que trazer os dois assim e tentar juntar e... O carro resolve. Às vezes até de mediar isso e as pessoas nem apertar a mão, tem que falar, por favor, aperte a mão aqui e tal. Daí acontece, sabe? Muitos arquitetos me dizem o seguinte, que eles adorariam seguir a tabela de honorários sugeridos pelo CAL, mas que infelizmente o cliente dele não assimila, não absorve os valores. Isso, ao meu ver, me leva à seguinte conclusão, né? Parece que a classe da arquitetura, a importância da arquitetura, ainda não ganhou relevância. Como que nós vamos contornar isso? Divulgando mais a arquitetura? Que caminho que o CAL... Bom, primeiro eu quero saber se vocês concordam com isso e que caminho nós poderíamos tomar. Quer começar? Esse tema. Pode falar, Nilson. Então, assim, a tabela ela é extremamente importante. Por exemplo, a tabela do SINAP, que você referencia todas as obras públicas do país de licitação, ela segue uma norma nacional. A Caixa Econômica adota a tabela de honorários do CAL, isto é inclusive possível de impugnação de empresa se ela não cumprir essa tabela. Sim, a tabela é baseada inclusive na lei do salário mínimo profissional. Então, você começa então que pelo menos as obras públicas hoje estão pagando o mínimo razoável que a gente entende para uma boa remuneração do profissional. Então isso é uma primeira coisa para você balizar mercado. Não adianta você abrir lá uma UPA, uma escolinha que a prefeitura vai fazer, se a prefeitura paga 20 mil de projeto, a iniciativa privada sempre vai jogar para menos. Então a gente tenta usar ela primeiro como um balizador de obra pública para a gente jogar um pouco mais para cima. A tabela é algo muito complexo de usar, porque ela tem parâmetros inclusive para analisar o porte do teu escritório, a complexidade do projeto e é claro, ela é uma tabela feita pelo conselho, ela está prevendo que você vai pagar fiscal, que você vai recolher todos os impostos, que você está com software original, que o teu computador não foi comprado no Paraguai, que toda esta cadeia está sendo cumprida. Tem lógica um conselho da Montaria Federal fazer uma tabela dizendo, mas você sonega imposto. Eu só quero dizer que os escritórios de arquitetura entendem isso perfeitamente. O problema é como que eu vou... E daí na hora que você vai pagar tudo isso, na hora que você vai pagar, você tem que colocar a depreciação do teu computador, o teu tempo, a tua formação, a tua equipe, todo o teu aluguel, a tua internet, tudo mais, encarece. O que acontece muitas vezes? A gente sai da faculdade numa situação, às vezes, improvisada, que estava acostumado na faculdade de usar o software versão estudantil, você ainda fica usando ele ali mais uns 6 meses, um ano, o computador você ganha do pai, a internet você usa da tua casa, e daí você está naquele improviso, e daí você consegue jogar um preço lá embaixo.
Só que daí esse preço lá embaixo joga todo o mercado lá para baixo. E daí você não consegue dar o próximo passo. Na hora que você vai comprar teu software, você vê que não tem dinheiro para isso. Você está trocando o teu serviço por prato de comida. Eu dou outro exemplo. Os corretores de imóvel conseguem manter uma tabela de honorário que ganha mais do que o arquiteto. Ele cobra 6% do valor final da obra. Como que ele consegue cobrar e a gente não consegue? Como que ele consegue cobrar e a venda do projeto dele é mais fácil quanto melhor for o nosso trabalho? Porque um projeto bem resolvido transforma a venda mais fácil. Mas ele cobra os 6% e não adianta espernear. Falta um pouco de união de categoria, falta a categoria saber precificar e entender que o nosso serviço não é um serviço de Uber. O serviço de Uber, o cara te pega aqui na porta da tua casa, te entrega e termina ali tua responsabilidade. O arquiteto, a gente tem às vezes responsabilidade por décadas e esta responsabilidade tem um custo. Esse teu tempo que se demora para aprovar um projeto, que se demora 6 meses, às vezes 1 ano na prefeitura, vai e volta de órgão, tem custo. E às vezes ele põe o custo dele só no primeiro mês, que é o tempo que você faz o projeto. Mas tem muito mais. Mas eu acho, Milton, que o arquiteto, isso que você está falando, provavelmente é da compreensão do arquiteto. Tem que ser, né? Tem que ser, pelo menos eu acho, né? O problema é gerar isso em negócio junto ao cliente, que não vai reconhecer isso. O arquiteto, com certeza, sim. Mas como que eu faço para o cliente reconhecer tudo isso que você está me dizendo? O serviço de arquitetura não tem preço, tem valor. Isso é fundamental o arquiteto entender. Vou dar um exemplo para você. Recentemente, uma marca de roupa famosa fez uma bolsa que era quase que uma sacola de lixo, vendendo por $10 mil. Pegou um tênis inteiro rasgado, moído, e vendeu por milhares de dólares. Custa aquilo? Não custa, mas é que ela tem um valor agregado. O arquiteto tem que entender que ele tem que vender um produto agregado. Ele não está lá só para fazer um desenho. A gente não faz desenho. Eu projeto espaço, eu quantifico o material, inclusive para que ele tenha economia na obra. Por exemplo, a gente tem estatisticamente, o arquiteto economiza e se paga na obra. E ele às vezes não sabe vender isso para o cliente para dizer, só que você vai ter de desperdício de cerâmica, você gasta R$150 lá o metro quadrado de cerâmica. E se você não fizer uma paginação aproveitando o teu espaço, não aproveitando e escolhendo o tamanho correto de cerâmica, chega lá o que você vai ter de desperdício de cerâmica no final que você sumou da casa, da cerâmica, da areia, da tinta, da parede de tijolo, do ar-condicionado, que o cara projeta um negócio errado e daí tua casa vai viver com ar-condicionado, que você vai ter que pagar pro resto da vida ar-condicionado, ou porque não tem iluminação correta, é muito maior do que o valor do projeto. O valor do projeto, a gente está falando em algo de 2 a 3% do valor de uma obra. Nem isso às vezes chega. É que eu tô querendo puxar aqui pro meu lado do marketing, viu? Pois é mais ou menos assim. O valor O arquiteto inverso, né? não sabe se vender. Como isso chega para o consumidor. Como o consumidor vê aquele profissional específico, e temos isso, profissionais que se destacam na sociedade, como eu vou contratar ele, independente do valor que vai ser mais alto com certeza, mas aquele profissional vai me atender com os meus anseios e pelo traço, porque existe o arquiteto tem uma assinatura, tem uma característica de projetar, e muitas vezes o mercado procura isso, né? Um arquiteto que usa biofilia, um arquiteto que busca outras formas, não a forma tradicional, quadrado, enfim, busca alguma coisa relacionada a espaços mais orgânicos, então isso realmente existem profissionais que têm esse traço e que são buscados pelo mercado, pelo consumidor, porque eles querem aquilo e pagam aquilo. O que eu estou pensando aqui, na verdade, seria, e aí vocês vão ajustar, eu já estou estendendo um pouquinho mais, assim, tipo, vamos fazer uma campanha em nível nacional, com porta-vozes como incorporadores, arquitetos reconhecidos e tal, para que eles façam a campanha, para que o público reconheça, dê relevância para esse trabalho.
E, por outro lado, o CAL poderia também ajudar, aliás, vocês até fizeram uma palestra recente sobre esse tema, né? A transformar o arquiteto um pouco mais em vendedor. Vocês entendem? Não sei se vocês concordam. Na verdade, a gente já estou desde e esse foi um dos motivos da gente sair do sistema Confecreia, é para que a gente levasse essas demandas dos arquitetos à frente. E essa sempre foi uma demanda que é a valorização profissional. Então a gente tem campanhas permanentes a respeito disso. Mas às vezes o arquiteto ou profissional, ele vê, sabe que está lá, às vezes sabe que está errado, sabe que ele está com software pirata e ele não quer enxergar a verdade. E a gente tem que entender, que nem na hora que você, eu quero comprar um quadro, aqui ó, na galeria aqui tem um monte. Não é o custo da tinta, do papel e da moldura. Isso não é o custo do quadro. Tem todo um trabalho por trás disso. E às vezes o arquiteto, tanto que hoje você tem várias faculdades que justamente estão dando aulas de empreendedorismo, de marketing pessoal, de administração de escritórios, para ele entender, para poder fazer a precificação correta. E daí eu digo, a hora que as pessoas fazerem a precificação correta do seu trabalho, de todo o investimento que ele teve, às vezes pagou 5 anos de uma faculdade particular, veja quanto custa isso de uma mensalidade se você botasse no banco. Quanto custa esse teu patrimônio imobilizado, esse teu custo financeiro só da tua faculdade? E lembrando, você teve tua faculdade, às vezes tua moradia, alimentação, tempo, tudo mais. Na hora que você joga isso, você vai entender que de fato o teu serviço vale o que está na tabela de honorários. E vale mesmo. Eu acho que o que só que a gente sabe como que você consegue levar isso para quem está comprando. O que é o problema? Daí é uma questão de união de categoria. E eu acho que as entidades cumprem um papel fundamental. É mostrar para as pessoas que o outro profissional que está não é meu concorrente. Eu não estou aqui para eu ganhar de você. E é o que o mercado faz. Só que são competências totalmente diferentes. O incorporador às vezes chega lá e fala: Milton, quanto que você faz? Eu faço por, tá aqui a tabela no horário, 50 mil. O Jean, o Milton faz por 50, você faz por 30? Jean, não, Jean. Se o Jean falar não, que é o que acontece com os corretores, ele vai pagar. Vale 50. Mas, e qual que é o problema? Às vezes eu sou especializado em por exemplo, você vê algo bem... o cara se especializa em arquitetura hospitalar. E ele teve que fazer uma pós, teve que estudar aí em cima e se preparar e capacitar para isso. Ele vai para um outro cara que nunca fez arquitetura hospitalar, nunca fez, não entende como funciona. Daí ele quer pagar metade do preço, porque eles querem falar, tá bom, eu faço por 30. E daí depois o cliente fica bravo, quando fala, mas você não resolveu uma questão aqui, meus fluxos lá não entra direito a maca, o cara com cadeira de rodas. Mas não existe milagre. Você quer pagar barato, você vai ter um serviço de péssima qualidade. Porque se você pagar um preço de prato de comida, esse cara não vai te atender com dedicação. Ele vai ter que estar pegando 5 caras para poder pagar as contas dele, para pagar o escritório, para pagar o salário dele, a comida dele. Ele vai se dedicar no básico, ele não vai se aprofundar no teu projeto. E daí, às vezes, ele vai ter o que ele contratou, o preço. Escuta, nós vamos ter que meio que caminhar para o nosso final, mas tem coisas importantes para perguntar para vocês ainda, então eu vou tentar ser rápido. Portaria 80, revisão. O que é portaria 80? Portaria 80 são as linhas que devemos seguir para uma construção, né? São as regras que nós nos baseamos para poder fazer um empreendimento, alguma coisa nesse sentido. Que está em revisão, é isso? Isso, estamos em revisão dela. O Milton tem feito uma importante reunião aí de várias pessoas que participam, que dão opinião e que levamos lá à prefeitura para que seja debatido, né, de uma forma da visão do mercado, do arquiteto que está atuando, para levar para a entidade pública para que eles analisem e vejam, né, revejam isso, né? Só destacando, né, a Portaria 80 é aqui de Curitiba, então às vezes o pessoal, teus ouvintes que estão de fora, mas ele é
É Ok, uma portaria interna da cidade que regulamenta tudo isso que o já falou, esse código de posturas nosso, a prática dos critérios, coeficientes e tudo mais que a gente tem que atender, que é o complementar a uma lei de zoneamento. Então a gente está Quem está revendo isso. envolvido? CAL, Prefeitura, Secretaria do Urbanismo, Meio Ambiente? A SBES está envolvida e algumas outras entidades da construção civil. Então a gente tem o Sinduscom, tem o ADEME, tem o IAB, tem o IEP. Então eles convidaram as entidades da construção civil que estão ligadas à construção civil, inclusive o mercado, então os corretores imobiliários, o sindicato da construção. Muita gente envolvida. Então chamaram todo mundo para a gente ver, desde a visão do arquiteto, a visão do mercado e a visão da prefeitura. Então a gente está basicamente esses três. E tem uma data definida para implementar essa nova portaria? Previsão é até o final do ano eles fazerem a revisão completa. Então a gente está indo agora nas reuniões temáticas, debatendo os assuntos, para daí eles depois fazerem um compilado de tudo isso para a gente ter uma legislação única sobre o tema. Gente, eu tenho muitas perguntas para fazer para vocês, não sei se a gente não vai deixar para uma segunda etapa, tá bom? Com Mas certeza. antes, concurso público, tem muitos na cidade hoje, tem muitos no estado hoje, né? Vamos voltar aos concursos. A gente teve um boom dos concursos na década de 70, 80, onde a gente teve em Curitiba, Teatro Guaíra, o Instituto de Previdência, Brasília inteiro. Caiu um pouco, agora a gente está numa retomada um pouco de concursos. Por exemplo, a gente está com um concurso aberto da Itaipu, a gente teve 5 concursos lá no Rio Grande do Sul, lá, desde pequenos parques a grandes intervenções. Algumas obras que a gente teve na época da Olimpíadas foi de concurso público. Então está começando a se retomar concurso público no Brasil. Curitiba ainda está um pouquinho atrasado. De qualquer forma, todos os concursos têm a sua regulamentação, mas todos os arquitetos podem participar. Existem alguns critérios de exigência, né? Normalmente são escritórios de arquitetura que ele é aberto para equipes, normalmente você monta lá uma equipe, um escritório que participa, é muito difícil você sozinho dar conta de uma carga muito complexa que é o concurso. Mas o concurso permite, inclusive, você fazer um grupo, fazer uma equipe para participar desses trabalhos. Tempo muito curto, normalmente é um mês que você tem que fazer um edital para fazer um concurso, às vezes, de um projeto extremamente complexo, um hospital, um aeroporto, uma rua, um museu. Então, normalmente você tem que ter mais gente aí para te ajudar no trabalho braçal. Então, para finalizar, eu vou discar 0800 CAL Reclame. Por que vocês fazem tantas palestras bacanas e eu não fico sabendo? É só nos seguir nas nossas mídias sociais. A gente tem os canais CalPR Oficial, tanto no Instagram, Twitter, TikTok, LinkedIn, WhatsApp. Se mandar até sinal de fumaça, a gente já está interpretando. Tá bom, obrigado. Porque eu fui assistir uma palestra de um arquiteto japonês, de um arquiteto português, fantástico, gente, parabéns. Oi, bom, João. Isso. Ex-presidente da Ordem dos Arquitetos de Portugal, brilhante, trazendo um pouco da arquitetura contemporânea. E a gente quer trazer ainda mais palestras aí este ano. De arquitetos de fora. De arquitetos de fora, aí estamos negociando, inclusive estamos aí tentando aí mais alguns palestrantes internacionais aí para ajudar. Mas o mais importante é que o pessoal vá assistir, não adianta a gente ter todo esse esforço. Mas se depender de mim, eu ajudo a divulgar, tá bom? Mandar o link para você fazer a distribuição. Pode contar comigo. Escuta, muitíssimo obrigado, Milton, Giancarlo. Obrigado, e Paulo. eu espero ver vocês aqui novamente. Vamos dar continuação, porque eu já vi que tem muito tema para ser abordado. Tem bastante, né? Eu que agradeço a oportunidade. Agradecemos não só ao Milton como ao Jean, mas também aos nossos apoiadores, que é a Renomar de Pisos de Madeira, a IGE Consultoria de Arquitetura Bioclimática e Eficiência Energética. Agradecemos o apoio cultural do Solar do Rosário, o apoio institucional das BEA Paraná e a nossa equipe de produção JPT Estúdios. E nos vemos na próxima semana. Muito obrigado.